Olá, meu nome é Bruno e nós vamos dar início ao seminário sobre blocos político-econômicos e seu impacto nas relações comerciais. O grupo é formado por mim, Bruno Lopes, João Pedro, Diogo José, Rafaela Sampaio e Leonardo Ribeiro. Os blocos econômicos é um tipo de acordo intergovernamental onde as barreiras do comércio são reduzidas ou eliminadas. Basicamente são relações entre países para facilitar acordos econômicos e benefícios mútuos. São associações criadas entre os países com a finalidade de estabelecimento de relações econômicas entre si e entre os demais estados, visando o crescimento das relações mútuas econômicas com a integração das relações de comércio. Começaram a surgir após a Segunda Guerra Mundial e foram viabilizados em razão da tecnologia das comunicações e do transporte, que diminuiu as distâncias e possibilitou a aproximação de nações e culturas diferentes em busca de ajuda mútua, efeito da globalização, porque durante a Guerra Mundial era impossível ter acordos econômicos desse tipo. Então, após o término da guerra, que foram iniciados esses acordos entre os líderes mundiais. E com isso, a proliferação dos blocos econômicos deu-se especialmente em razão dos seguintes fatores. É natural que países com políticas econômicas semelhantes avancem para alianças comerciais, buscando comércio multilateral e aumento natural da competitividade. A conversão dos Estados Unidos da América ao regionalismo, o desmonte do Bloco do Leste, fazendo com que países que giravam sobre a extinta União Soviética procurassem celebrar acordos de livre comércio, e o chamado efeito dominó do regionalismo, com o desejo de adesão dos países que ficam de fora da criação e do aprofundamento dos blocos econômicos regionais. Olá, meu nome é João Pedro. Vou falar aqui sobre os blocos econômicos. Os blocos econômicos classificam em áreas de livre comércio, onde há isenção de taxas e impostos na comercialização de produtos e serviços entre os países que formam o bloco. União aduaneira, com a implementação de condutas de comércio como visto de alcançar países fora do bloco. Mercado comum, com a integração da economia, possibilitando a passagem de mercadorias e pessoas entre os países. Um exemplo, o Mercosul. União econômica e monetária, a integração de economia e a criação de moedas únicas para os países do bloco. Os blocos econômicos. Essa classificação representa as fases em que o bloco acaba se constituindo. É o caso, o exemplo que ocorre na União Europeia, antes designado como mercado comum europeu. Todas as fases foram seguidas até a criação da moeda única. O euro, já o Mercosul, por exemplo, ainda no estágio de União Aduaneira, atingindo-se aqui a qualidade de mercado comum, baseado no princípio de que o comércio incentivado dentro do bloco aumenta e gera crescimento econômico para os países participantes. Esta nova tendência faz com que qualquer nação que esteja fora do bloco econômico, cedo ou tarde, sofrerá isolamento no mundo comercial. A partir de 1990, multiplicam-se os acordos comerciais e regionais, em que tais acordos têm em comum o fato que eles são acordos comerciais recíprocos, classificados como tipo diferente conforme os níveis de proximidade ou qualidade de integração dos países membros. Obrigado. Agora eu vou citar algumas vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. Apontamos como vantagens o menor custo dos produtos e, com isso, o maior volume de produção, a maior eficiência na produção e comercialização e uma maior vantagem competitiva, com a eliminação de tarifas sobre a importação e, como consequência, o maior consumo. E apontamos como desvantagens o oferecimento de concessões, que nem todos os países estão preparados para fazer, pois não são tão desenvolvidos quanto outros. Uma perda de parte da soberania, dependendo da união feita entre os países, e uma perda da perspectiva globalizada do comércio e a polarização geopolítica do mundo. Iremos falar agora sobre os principais blocos econômicos mundiais e regionais. E eu vou iniciar falando sobre a União Europeia. Em 1º de novembro de 1993, deu-se início à União Europeia como bloco econômico, através do Tratado de Maastricht.
responsável por estabelecer uma nova estrutura que se manteria até vigorar o Tratado de Lisboa em 2007. Com ele, foi proposta a cidadania europeia, com a livre circulação e residência de pessoas pelos países da comunidade, e implantou-se o euro como moeda única, gerenciada pelo Banco Central Europeu. O Tratado de Lisboa, por sua vez, democratizou o bloco, atentando para problemas mundiais como o desenvolvimento sustentável, a segurança e as alterações climáticas, instituindo o Parlamento Europeu, e foi ratificado por todos os países membros em 1º de dezembro de 2009. Uma das intenções da União Europeia foi colocar um fim às guerras entre os países vizinhos, que se tornaram intensas na Segunda Guerra Mundial. Dentre as características comuns nos blocos econômicos estão a mútua ajuda para ser forte economicamente, além de facilitar negócios entre os países integrantes. As políticas da União Europeia são voltadas para a livre circulação de pessoas, serviços, bens e capital, bem como a legislação sobre assuntos relativos à justiça, mantendo também as políticas relativas ao comércio. E agora o colega vai dar continuidade aos demais blocos econômicos. Bem, eu sou o aluno Leonardo, vou dar agora continuidade à apresentação do seminário, falando sobre o Bloco Econômico Mercosul, que é formado pelos países Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela. O Mercosul ele nasceu a partir do Tratado de Assunção, que foi assinado no dia 26 de março de 1991. Esse bloco econômico ele tem como os objetivos de integração econômica entre os países e seus habitantes, inclusive de forma a facilitar a circulação destes entre os países membros, adoção da tarifa externa comum, coordenação de políticas macroeconômicas, livre comércio de serviços, livre circulação da mão de obra e de capitais. Tem como objetivo principal garantir a integração política, econômica e social entre os países membros, visando a harmonização das políticas aduaneira, comercial, agrícola, industrial e de transportes e comunicações, assim como a coordenação de políticas monetária, fiscal e cambial, e em uma segunda etapa, a conformação adequada das demais políticas necessárias ao estabelecimento de um mercado comum, permitindo que outros países aderissem. A estrutura física e administrativa está sediada em Montevidéu, tem um mercado potencial de 220 milhões de consumidores e um PIB de 1,1 trilhão de dólares. Deve-se considerar também que no decorrer do século XXI, a água será um elemento estratégico essencial. E neste caso é importante destacar que dentro do Mercosul estão as duas maiores bacias hidrográficas do planeta, a do Prata e a da Amazônia. Bem, merece destaque o seguinte, em 2012 a Venezuela integrou ao Mercosul, porém atualmente ela está suspensa. Em dezembro de 2016 ela descumpriu o seu protocolo de adesão e em agosto de 2017 violou uma cláusula demográfica do bloco. Em contrapartida, o país Bolívia está em fase de adesão. No bloco econômico, o Mercosul, a gente pode destacar também que ele enfrenta uma série de problemas durante muitos anos, sofrendo com a desigualdade econômica entre os países do bloco, a forte pressão política externa, principalmente vinda dos Estados Unidos e da China, a falta de uma moeda forte e estável, além dos problemas sociais, como a pobreza e a grande desigualdade social. Com o mercado internacional cada vez mais concorrido e difícil, o Mercosul precisa tomar atitudes e posturas mais enérgicas para sair da crise. As fortes nações econômicas, mesmo em períodos desfavoráveis, continuam dominando e criando estratégias para ampliar seu poder. E é preciso união entre os países do bloco e de diretrizes bem estruturadas para poder progredir e ganhar destaque positivos no cenário global. Vamos falar agora do bloco econômico NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, formado pelos países Estados Unidos, Canadá e México. É um instrumento de integração nas economias,
visando o comércio regional na América do Norte, com a proteção dos direitos de propriedade intelectual e a proteção do trabalhador e do meio ambiente. Tem como objetivos o livre acesso aos mercados, com o estabelecimento do fim das barreiras alfandegárias entre seus membros, diminuindo os custos comerciais e aumentando a exportação e, com isso, maior competitividade, bem como a geração de oportunidades de instrumentos com a garantia de direitos entre os 3 países participantes do acordo. Ao contrário do que ocorre na União Europeia, o NAFTA procura viabilizar o comércio do bloco sem a imposição de uma lei comum e sem a criação de um órgão governamental supranacional. As barreiras comerciais são diminuídas, mas as leis internas permanecem vigentes, inclusive quando a circulação de pessoas entre os membros, restringindo-se, portanto, a circulação de mercadorias entre os mesmos. Isso se deve pela falta de equiparação econômica entre os membros, pois enquanto os Estados Unidos e o Canadá são países desenvolvidos, o México ainda está em desenvolvimento e sua participação é pautada especialmente na mão de obra que pode oferecer aos demais países do bloco. Na realidade, diante da falta de simetria econômica, os Estados Unidos estão em vantagem no âmbito do NAFTA. Olá, eu sou o Diogo. Vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre a cooperação econômica Ásia-Pacífico. Então, a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, a PEC, foi criada em 1989 na Austrália e tem como principal objetivo a implantação de uma zona de livre comércio entre os países membros do bloco. E quais são esses países? É a Austrália, Brunei, Canadá, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, Estados Unidos da América, China, Papua, Nova Guiné, Chile, Peru, Federação Russa e Vietnã. Então, entre os aspectos importantes proporcionados pela PEC, posso destacar o desenvolvimento econômico, a geração de novos postos de trabalho e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das nações integrantes. O bloco também funciona como uma espécie de fórum de discussão para diversas questões relacionadas a esses países membros. Em síntese, é um bloco econômico que não foi motivado pela proximidade geográfica, como a gente pode ver em diversos países geograficamente distantes, tendo como membros países de diversos continentes, todos localizados no Círculo do Pacífico. Estimula a elevação do padrão de vida dos seus membros, através do desenvolvimento econômico sustentável, e foi a responsável pela criação de milhões de empregos, especialmente nos países em desenvolvimento, e com isso a elevação de investimentos internacionais na região e o aumento significativo do PIB. Como eu já disse, funciona como um fórum em que as decisões são tomadas por consenso e o seu objetivo principal é a redução de tarifas e outras barreiras comerciais, proporcionando aos seus membros melhoramentos econômicos com maior oferta de emprego e também mais oportunidades para o comércio internacional com níveis crescentes de investimento. A implantação desse bloco é o principal responsável pelo crescimento econômico, a cooperação, a geração de novos postos de trabalho, relações comerciais e investimentos na região Ásia-Pacífico. As decisões da PEC, eu vou reforçar que são tomadas por consenso, não apresentando um tratado de obrigações para seus participantes. Essa cooperação promoveu, de modo geral, uma redução de tarifas e outras barreiras comerciais em toda a região, proporcionando eficientes economias nacionais e intensificando as relações comerciais e exportações. Esse fato é de fundamental importância para o crescimento econômico dos países, garantindo maior flexibilidade nas transações comerciais. Além de medidas comerciais e econômicas, algumas ações visando o desenvolvimento humano dos países que compõem o grupo já foram tomadas. Exemplo disso são os projetos para a prevenção e redução dos casos de doenças como AIDS, além de projetos antiterrorismo e anticorrupção. Então, vou também destacar para vocês o nome de outros blocos econômicos e os países que participam. A Aliança do Pacífico, formada por México, Colômbia, Peru e Chile. O TPP, que é a Parceria Transpacífica, formada por Brunei, Chile, Nova Zelândia e Singapura.
CARICOM, formada por Barbados, Guiana, Jamaica, Trinidade e Tobago, Antígua e Barbuda, Belize, Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Neves, Suriname e Bahamas. O SEI, que reúne 12 das 15 repúblicas que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ficando de fora apenas 3 países bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia. E, por fim, a União Africana, formada por 54 países, praticamente todos da África. E é isso, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.